Arthur tinha tudo: dinheiro no banco, uma coleção de carros de luxo de fazer inveja e uma reputação construída com muito suor. Ou pelo menos era isso que todo mundo via. Mas naquela sexta-feira à noite, enquanto dirigia sozinho por uma estrada praticamente vazia, o inesperado bateu de frente, literalmente. Um carro surgiu do nada e jogou o veículo dele contra a proteção da pista. A cena parecia um acidente qualquer, só que havia algo estranho, como se tudo tivesse sido planejado. Se você já se pegou pensando que o sucesso te blinda de perigos, essa história te dá um tapa de realidade. O que parecia um erro de trânsito era, na verdade, a peça inicial de uma conspiração. E olha, não estamos falando de ficção de série americana. É o tipo de coisa que mostra como o perigo às vezes vem disfarçado de coincidência. Ali, preso entre o volante e a esperança, Arthur viu sua vida, ou o que restava dela, escapar pelos dedos. Agora, se a gente pudesse voltar no tempo, talvez dissesse para ele não pegar aquela estrada, ou pelo menos levar um segurança junto. Mas a verdade é que ninguém espera que a própria vida se transforme num roteiro de crime. E foi nesse cenário tenso, com o rádio desligado e a cidade dormindo, que a sorte de Arthur virou. O que ele ainda não sabia era que o que vinha depois seria muito mais doloroso que qualquer batida de carro. Quando os paramédicos chegaram, o estado de Arthur era desesperador. Fraturas, cortes e uma pancada na cabeça que não deixava dúvidas. Ele precisava de coma induzido. O hospital virou um campo de batalha silencioso. De um lado, a equipe médica tentando salvá-lo. Do outro, as câmeras e repórteres plantados na porta, ávidos por manchetes. Mas foi dentro da UTI, onde o tempo parece andar mais devagar, que a história começou a tomar um rumo sinistro. Clara chegou como manda o figurino, chorando alto, se jogando no chão, dizendo que não podia viver sem o marido. E é curioso como o ser humano se comove com lágrimas, né? Todos compraram a cena. Médicos, enfermeiras, até os seguranças. Mas você já reparou que às vezes a dor encenada é mais convincente que a real? Clara dominava isso como ninguém. E por trás daquele vestido escuro e maquiagem borrada, o que havia era um teatro de primeira. Enquanto isso, Arthur, imóvel, era um prisioneiro do próprio corpo. O coma induzido o protegia fisicamente, mas emocionalmente ele estava à deriva. Não podia reagir, não podia se defender, só podia ouvir. E isso foi a chave para tudo que veio depois. Naquele leito frio da UTI, cercado de máquinas e suposições, nascia não só um paciente grave, mas a vítima de uma trama tão bem encenada que só alguém muito atento seria capaz de perceber as rachaduras no roteiro. Aos olhos do mundo, Clara era a esposa dedicada, a mulher que não saía do lado do marido nem por um minuto. Mas bastava um olhar mais atento, daqueles que leem gestos e não só palavras, para perceber que algo ali não batia. O choro era cronometrado, o celular nunca saía da mão, e os olhares... os olhares dela tinham uma frieza que nem o ar-condicionado da UTI dava conta de disfarçar. Era como se ela estivesse esperando por algo, e não era a recuperação de Arthur. Nos bastidores daquele hospital, longe das flores que Clara levava para o quarto e dos posts emocionados nas redes sociais, havia um nome que começava a surgir como sombra: Vinícius Duarte. Jovem, charmoso, dono de um charme de camelô bem vestido. Ele não era só um amante, era o cúmplice silencioso num plano que colocava Arthur como obstáculo a ser removido. A relação dos dois era intensa, escondida e cheia de promessas que iam muito além de "te amo", e é aí que o roteiro começa a tomar forma. Clara não estava apenas vivendo um caso extraconjugal. Ela via em Arthur um entrave, alguém que precisava sair de cena para que sua nova vida começasse. Não era só desejo, era cálculo. E cada vez que ela entrava naquele quarto, segurava a mão do marido e sussurrava palavras doces. O que realmente pulsava ali era um plano frio, estratégico, carregado de mentiras e motivado por uma única palavra:
herança. Gabriela entrou na história como quem não quer nada. Enfermeira nova, sem muito alarde, começou a cuidar de Arthur nos turnos da madrugada. Aqueles horários em que o hospital dorme, mas os segredos sussurram mais alto. E foi justamente nesse silêncio que ela começou a notar o que ninguém mais via. Clara parecia empenhada demais, mas só quando tinha plateia. Quando achava que estava sozinha, o rosto dela mudava. Frio, duro, quase sem alma. Você já ouviu aquele ditado? O instinto não erra? Gabriela levava isso a sério. Não precisava de diploma de detetive para perceber que Clara estava mais preocupada em controlar do que em cuidar. Ela escolhia quais médicos podiam ver Arthur, questionava cada exame, cada procedimento. Era um tipo de vigilância que beirava o autoritarismo. Mas Gabriela, ao invés de confrontar, fez o que poucos fariam. Observou em silêncio, guardou cada detalhe e deixou o quebra-cabeça começar a se formar. E foi num desses turnos que ela ouviu pela primeira vez algo que a gelou por dentro. Clara, acreditando que ninguém estava por perto, sussurrou uma frase que não deixava margem para dúvidas. Se ele acordar, eu tô ferrada. Aquilo ficou martelando na cabeça de Gabriela como um alarme que não se desliga. A partir dali, ela deixou de ser apenas uma enfermeira. Tornou-se a única linha entre Arthur e uma conspiração que estava prestes a se concretizar. Quando a máscara começa a cair, o som é baixo. E foi assim que Gabriela captou a essência do que estava acontecendo. Não era uma briga de casal, não era um luto mal elaborado. Era plano mesmo. Clara se sentia tão segura do próprio teatro que, certa noite, confidenciou ao telefone. Ele não vai acordar mais, amor. E esse amor não era para Arthur, era para Vinícius Duarte. O tom de voz dela não tremia, pelo contrário, era quase profissional. Essas conversas vinham embaladas por uma rotina esquisita. Clara falava baixo, sumia em cantos do hospital, trancava a porta da UTI. Quem faz isso, gente? Gabriela fingia arrumar lençóis, limpar mesas, ajustar máquinas, mas o ouvido estava sempre atento. Ela não precisava estar dentro do quarto para saber que Clara estava tramando. Um dia, flagrou a frase: "Eu já falei com o advogado, tá? Assim que tiver o atestado, é tudo nosso." Aquilo doeu como soco em quem ainda acreditava no amor romântico. E o mais cruel, Clara fazia tudo isso enquanto ainda postava nas redes frases como "Ainda espero por você, meu amor", com foto da mão de Arthur entubado. Era manipulação emocional no mais alto nível, com maquiagem borrada e coração vazio. O jogo era limpo só para quem não sabia das regras, mas agora Gabriela tinha mais que desconfiança. Ela tinha contexto, tinha nome, tinha voz gravada e uma certeza pulsando no peito. Arthur estava em risco real. E ela ia fazer algo a respeito. Numa madrugada qualquer, daquelas em que o hospital parece um navio fantasma, algo diferente aconteceu. Gabriela entrou no quarto, fez o que fazia todas as noites, mediu pressão, checou os sinais e notou um leve movimento nos dedos de Arthur. Quase imperceptível, mas real. De início, achou que era imaginação. Mas aí a pupila dele reagiu à luz. E foi aí que o coração dela disparou. Ele estava voltando, contra todas as previsões médicas e contra todas as intenções de Clara. Arthur abriu os olhos devagar, como quem emerge de um mar escuro. Não falou nada, a garganta seca mal permitia. Mas sua presença estava ali, viva e consciente. E o mais importante, ele se lembrou. Sabia de Clara, sabia do acidente. E mesmo sem entender tudo, sentia no instinto que algo estava muito errado. Gabriela, naquele momento, tomou uma decisão que mudaria tudo. Não diria a ninguém, nem para a chefia, nem para os médicos. Ele precisava de tempo, eles precisavam de um plano. Essa escolha pode até parecer irresponsável, mas era a única saída segura. Se Clara descobrisse que ele estava acordado, poderia agir rápido e mal. Era um jogo de xadrez onde Arthur agora fingia ser peão, enquanto a verdadeira jogada estava sendo montada nos bastidores.
E foi ali, entre bips de monitores e luzes baixas, que nasceu a primeira faísca do que seria mais tarde uma estratégia de sobrevivência. O despertar inesperado não era o fim do coma, era o começo da justiça silenciosa. Depois do susto de abrir os olhos, veio a clareza. Arthur, mesmo fraco, sabia que agora cada segundo era valioso. Ele não podia sair gritando verdades. Precisava planejar. E nesse momento, Gabriela virou mais que uma enfermeira. Virou cúmplice, parceira, escudo. Juntos começaram a traçar uma rota de ação silenciosa. A regra era simples. Ninguém podia saber que ele tinha despertado. Só assim conseguiriam expor Clara e Vinícius sem dar tempo para reação. O plano era ousado, mas necessário. Gabriela cuidaria da parte prática. Continuaria sendo a única a entrar no quarto, fingiria que nada mudou, mas manteria o gravador ligado sempre que Clara aparecesse. Já Arthur, do seu leito, começaria a identificar nomes, frases, expressões. Cada palavra dita seria uma peça nova nesse quebra-cabeça do crime. E mais, ele pediu um chip de celular novo, um telefone não rastreável para retomar o controle da própria história, longe dos olhos de Clara. Essa fase exigia paciência. Era como jogar xadrez com os olhos fechados, torcendo para não cair no xeque-mate. Arthur não era mais o homem confiante de antes, mas agora carregava uma vantagem rara. Conhecia o inimigo, os motivos, e tinha alguém de confiança ao lado. E se você acha que o difícil é montar um plano desses, tente manter a calma quando sua esposa entra no quarto, faz carinho no seu rosto e diz pro amante, ao telefone, que está tudo sob controle. O jogo estava só começando. O teatro de Clara continuava, como se nada estivesse mudado. Ela chegava maquiada, sempre com aquele cheiro forte de perfume que Arthur conhecia tão bem. Sentava ao lado da cama, chorava algumas lágrimas, fazia um carinho na mão dele. Tudo isso enquanto acreditava que ele seguia em coma. O problema é que agora ele ouvia cada palavra, cada suspiro. E quando o celular dela vibrava e ela dizia "Oi, amor" para Vinícius, Arthur mal conseguia conter a raiva que crescia por dentro. Você consegue imaginar o que é fingir, estar inconsciente enquanto escuta sua própria sentença sendo combinada? Arthur ouviu Clara dizer que já tinha falado com o advogado, que o inventário estava pronto, que era só uma questão de tempo. E o mais irônico, ela fazia tudo isso com uma calma que beirava o deboche. Você sempre foi esperto, Arthur, mas achou que eu estaria do seu lado para sempre? Ela sussurrou antes de sair. Era como se ela já estivesse dançando sobre o túmulo dele. Lá fora, no corredor, Gabriela escutava tudo, gravador ligado, coração acelerado. Quando entrou no quarto, viu nos olhos de Arthur que ele também tinha ouvido. Ali não havia mais espaço para dúvidas, só ação. Era como se uma linha tivesse sido cruzada, um ponto sem retorno. Eles não estavam mais só protegendo a verdade, agora estavam preparando o contra-ataque. E cada palavra gravada era uma bala no tambor da justiça que estava prestes a disparar. Gabriela sabia que só desconfiança não bastava, precisava de provas. Então, com o celular no bolso e o gravador ativado, ela passou a registrar tudo. Cada visita de Clara era uma oportunidade. E não demorou até que uma conversa reveladora fosse captada. Relaxa, Vinícius. O advogado já está com tudo. Assim que sair o laudo, o dinheiro é nosso. Foi a frase que selou o destino de Clara. Era clara, direta, sem margem para mal-entendido. A conspiração agora tinha voz. Esse áudio virou uma espécie de troféu secreto entre Gabriela e Arthur. Não era só a prova de uma traição, mas de um plano frio e premeditado. E por mais que a vontade fosse sair correndo até a delegacia, eles sabiam que precisavam ser estratégicos. Então, Gabriela continuou o disfarce. Sorria para Clara, fingia empatia, enquanto por dentro queimava de indignação. A cada nova gravação, mais peças se encaixavam. Mentiras, manipulação emocional. O roteiro de Clara desmoronava em silêncio.
Arthur, por sua vez, passou de vítima passiva a jogador atento. Analisava tudo. As palavras que Clara usava, os horários em que ela ligava, até as pausas dramáticas. E o mais surpreendente, ele mantinha a pose. Continuava em coma, respirando fundo, olhos fechados, porque ele sabia, a justiça silenciosa precisava de tempo. E aquela UTI, antes cenário de dor, agora era o centro de uma operação sigilosa. Clara só não sabia que já tinha perdido, e estava sendo gravada. Chegou o momento em que Arthur não podia mais só ouvir. Mesmo com o corpo ainda fraco, a mente dele estava a mil. Ele olhou firme para Gabriela e sussurrou com esforço. Agora ela vai pagar. Aquelas palavras não eram ditas com raiva cega, mas com a convicção de quem perdeu tudo, menos a dignidade. Era o ponto de virada. A justiça silenciosa viraria ação concreta. E o que começou como sobrevivência, agora se tornava revanche estratégica. Eles traçaram os últimos passos do plano. Um advogado de confiança seria chamado secretamente ao hospital, as gravações seriam organizadas por datas e horários, e um dossiê começaria a ser montado. Arthur pediu um celular novo, daqueles sem rastreamento, comprados em dinheiro vivo. Nada podia dar errado. Clara ainda acreditava que tinha o controle, mas era justamente esse excesso de confiança que a faria tropeçar. E cada visita dela era mais uma chance de cavar o próprio fim. No quarto, Arthur mantinha o disfarce, olhos fechados, respiração medida. Mas agora ele ouvia mais do que nunca. Sentia cada passo de Clara, cada entonação de voz, cada mentira sussurrada. Gabriela, ao seu lado, era os olhos e ouvidos que ele não podia usar. E quando ela disse, "Tá tudo gravado, Arthur, agora é com você", ele não hesitou. Era a hora de agir, não com gritos, não com escândalos, mas com estratégia, provas e um plano que faria justiça, do jeitinho certo. E agora, me diz com sinceridade, se você estivesse no lugar de Arthur, conseguiria manter a calma, fingir estar inconsciente enquanto escuta, dia após dia, a pessoa que você mais confiava planejar sua morte? Essa história não é só sobre traição ou ganância. É um lembrete brutal de que o perigo às vezes dorme do nosso lado, mas também mostra como a verdade encontra caminhos, mesmo que silenciosos, para se revelar. Quantas vezes você ignorou seu instinto, aquela voz interna que avisa quando algo não está certo? Gabriela não ignorou. Ela provou que pequenos gestos, quando guiados pela coragem, podem mudar tudo. E Arthur, ele nos ensina que, mesmo no fundo do poço, dá para se reerguer, com estratégia, com aliados certos e com a cabeça no lugar, até a mentira mais bem contada pode desmoronar. Agora pare e pense, quem são seus Claras? Você está cercado de aliados ou de oportunistas? O que você faria se a sua vida dependesse do silêncio? Reflita sobre isso. E se curtiu essa história, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que adora um bom suspense baseado em verdades escondidas. Aqui, cada história tem algo para te ensinar.